Sertório pertencia ao lado perdedor da Guerra Civil e Sila ordenou sua busca e captura quando se dirigia à Hispania para assumir seu cargo de proprietário. Conheça os inícios de Sertório aqui e agora. Ano 82 a.C., Sertório partiu para a Hispania Citerior para assumir o cargo de proprietário. Mas no caminho, Sila colocou seu nome na lista de inimigos públicos, então se alguém assassinasse Sertório, continuaria com total impunidade. Além disso, Sila destituiu Sertório do cargo e em seu lugar nomeou Valério Flaco. Mas Sertório recusou-se a ceder ante o grupo de Sila, por isso recusou-se a entregar suas tropas e continuou sua marcha. O habitual era desembarcar em Ampúrias, mas o porto estava bloqueado pelas tropas de Valério, por isso decidiu atravessar uma passagem montanhosa dos Pirineus. Lá ele foi chantageado por uma tribo ibérica, os Seretanos, que lhe pediram dinheiro para deixá-lo passar. Sertório não hesitou nem por um instante, pois o que ele precisava era tempo, não dinheiro, uma vez que Sila havia enviado Caio Ânio com um exército para persegui-lo. Sertório pagou a taxa, cruzou os Pirineus e deixou Salinator, um de seus oficiais, no comando de 6.000 homens, para defender a passagem e impedir que Ânio pudesse cruzar e tornar as coisas mais difíceis em Hispania. Sertório sabia o que estava fazendo. Defender uma passagem montanhosa é uma tarefa muito fácil, mesmo contra um inimigo numericamente superior, como já foi comprovado, por exemplo, na Batalha das Termópilas. Pouco depois de partir, Sertório Salinator foi assassinado por seus próprios homens, que haviam sido subornados por Caio Ânio. Por isso, este último conseguiu atravessar os Pirineus e unir suas forças às de Valério Flaco, sem sofrer nenhum atraso. Claro, de repente, Sertório se viu com 3.000 homens tendo que enfrentar uma força excessivamente superior, por isso fugiu para se refugiar em Cartagonova, decidido a jogar na defensiva. Mas uma vez lá, pensou melhor e decidiu fugir para a África. A partir deste momento, Sertório viverá aventuras dignas das lendas gregas de Troia e da Ilíada. Em primeiro lugar, Sertório desembarcou na Líbia, mas foram imediatamente atacados pelos nativos. Lá, os populares ponderaram se valia a pena lutar contra os nativos ou era melhor partir e procurar um lugar onde fossem melhor recebidos. Finalmente, Sertório decidiu que o melhor era sair do lugar, então os romanos embarcaram novamente e voltaram para a Hispânia. Chegaram à costa sul da península e, após desembarcar, voltaram a ser atacados, embora desta vez pelos optimates. Sertório embarcou novamente seus homens e dirigiu-se às Baleares. Lá ele se aliou aos piratas e juntos tomaram a ilha de Ibiza. Lembremos que os piratas haviam sido expulsos das ilhas muitos anos atrás por Quinto Metelo. Sertório estabeleceu sua base de operações em Ibiza com a ideia de poder, desde aí, coordenar ataques à península, já que uma ilha é uma posição difícil de conquistar. Mas a paz durou pouco, pois Ânio enviou uma frota de triremes com uma legião para acabar com ele. Aqui Sertório se viu em um dilema. Ele poderia esperar os optimates desembarcarem e assim ter uma batalha campal em que ele era um grande estrategista. Embora estivesse claramente em inferioridade e não pudesse contar com a ajuda dos piratas em terra, pois eles não tinham nem a preparação nem a intenção de lutar contra legionários em campo aberto. A outra opção consistia em unir suas forças com as dos piratas e juntos partir com sua própria frota para enfrentar os optimates no mar. Os piratas eram mais habilidosos que os legionários lutando em convés, então ele teria esse ponto a seu favor. Além disso, os navios piratas eram muito mais manobráveis que os triremes romanos, então eles poderiam reforçar rapidamente qualquer ponto fraco da frente. Sertório optou pela segunda opção e a frota composta por piratas e populares partiu de Ibiza para o encontro dos optimates. No entanto, uma tempestade atingiu ambas as frotas quando estavam indo para a batalha, causando estragos, especialmente na armada popular, que perdeu quase metade de seus efetivos. Quando 10 dias depois a tempestade acalmou, os populares fugiram da área em direção ao oeste. Com a intenção de se afastar o máximo possível dos optimates e sua frota, atravessaram o estreito e desembarcaram na foz do Guadalquivir. Lá,
alguns marinheiros contaram histórias de umas ilhas idílicas do Atlântico. Um paraíso na terra onde ele poderia passar o resto de seus dias sem as complicações e as penúrias típicas da guerra. Provavelmente essas ilhas eram as Canárias. Quase convenceram o Sertório. Embora finalmente tenha decidido que a vida pacífica não era para ele, que preferia a adrenalina da guerra e a vida militar, então ele embarcou seus homens e cruzou novamente o estreito, decidido a não se render. Desta vez desembarcaram na Mauritânia e tomaram parte numa disputa dinástica lutando contra Ascalis, que era o pretendente de Sila ao trono. O ditador, quando soube que Sertório estava na Mauritânia, enviou um exército de legionários sob o comando de Paciano para dar um fim a ele. Mas Sertório, brilhante estrategista, foi quem saiu vitorioso e matou o próprio Paciano. Ascalis refugiou-se em Tingis, atual Tânger, e foi submetido a um cerco por parte de Sertório e seus aliados mauritanos. Tingis finalmente caiu e a disputa dinástica chegou ao fim. Sertório havia conseguido sua primeira vitória desde a morte de Caio Mário, e seu nome se tornou conhecido pelas terras vizinhas, as terras da Hispania. No ano 80 a.C., uma embaixada lusitana chegou à Mauritânia solicitando uma entrevista com Sertório. Esses homens, atraídos pela fama e prestígio de Sertório, pediram-lhe que retornasse à península e os libertasse da pressão do governador da Hispania, Ulterior. 10 dias depois, Sertório aceitou e, no comando de 2.600 legionários e 700 líbios, embarcou e rumou para a Espanha, com a intenção de tomar as províncias sem se importar com sua clara inferioridade numérica. Ano 80 a.C., Sertório partiu da África rumo à Espanha com 2.600 infantaria e 700 líbios. No caminho, sua frota foi interceptada pelo general Aurélio Cota, perto de Tarifa. Na verdade, não se sabe se o confronto ocorreu a caminho da Espanha ou dias após a chegada. O fato é que a frota de Optimate foi derrotada e Sertório conseguiu sua primeira vitória em sua nova vida como líder hispano-romano. Sertório conhecia muito bem os hispânicos e sabia de sua devoção religiosa, então decidiu aproveitá-la para ganhar seu apoio. Um camponês lhe deu uma corça branca recém-nascida de um branco puro e era tão dócil que seguia Sertório para todos os lugares, sem se assustar com os gritos e ruídos típicos do exército. Sertório disse aos seus homens e aliados que era Artemisa quem lhe tinha dado a corça, pois o cervo é o animal que a representa. Sertório, quando recebia informações dos seus espiões sobre iminentes ataques inimigos, alegava ter sido sussurrado para ele, a corça para convencer os aliados de que os deuses o apoiavam. Os lusitanos, convencidos, entregaram-lhe 4.000 guerreiros e 700 cavaleiros para a luta contra Sila. Sertório decidiu que deveria colher rápidas vitórias antes que chegassem mais reforços à península. Por isso partiu ao encontro do pretor desse ano da Hispania Ulterior, Lúcio Fufídio, que se encontrava com seus homens perto do rio Betis. Enfrentou-o e o derrotou, tornando-se assim dono de parte da Hispania Ulterior. Depois retirou-se para Lusitânia. Lá decidiu começar a treinar seus aliados como se fossem legiões romanas, para lhes dar disciplina moral e experiência, com o objetivo de poder enfrentar Sila em batalha aberta em algum momento. No ano 79 a.C., Sila enviou Quinto Cecílio Metelo Pio, um de seus homens de confiança, como propretor da Hispania. Posteriormente, liderou 2 legiões. Pouco depois de chegar, rumou para Lacóbriga, cidade partidária de Sertório. Não se sabe exatamente onde estava, pois é identificado com a atual Lagos e o mesmo tempo com ruínas perto de Carrion de Los Condes. Como ele era o pretor da Hispania Ulterior, vamos supor que é a atual Lagos. Por sua vez, o propretor da Hispania Citerior, Marco Domício Calvino, marchou paralelamente ao Tejo, direção ao esconderijo dos rebeldes. Sertório estava treinando seus aliados, mas eles ainda não estavam prontos e ainda estavam em clara inferioridade numérica. Então decidiu emular Viriato e iniciar uma guerra de guerrilhas. Enviou a Lúcio Irtuleio, um dos seus oficiais, para deter Calvino, a quem derrotou e atormentou durante seu retorno à Espanha Citerior.
Por sua parte, a grande rede de espiões de Sertório permitia-lhe saber a todo momento as intenções dos otimatas. De fato, Plutarco narra que quando um tribuno militar perguntou a Metelo sobre suas intenções, este respondeu: "Se acreditasse que minha túnica sabe disso, eu a tiraria e a jogaria no fogo." De qualquer forma, essa prevenção não serviu de nada, pois Sertório ficou sabendo das intenções de Metelo. O Optimate pretendia cortar o fornecimento de água de Lacóbriga para que se rendessem pela sede. Para chegar rápido, ele pegou rações apenas para 5 dias, pois sem água, a cidade se renderia em 2. Sertório comprou 2.000 odres ou vasos cheios de água e os levou para a cidade antes da chegada de Metelo. Quando o Optimate chegou e viu que a cidade não se renderia, logo enviou uma legião para buscar suprimentos para sustentar o cerco. Outro erro. Esta legião foi emboscada por Sertório em um desfiladeiro e a maioria foi assassinada ou capturada. Depois da derrota, Metelo resolveu encerrar o cerco e recuar para território aliado. A guerra começava bem para Sertório. Metelo decidiu lutar defensivamente por um tempo, pois o tempo, a princípio, jogava a seu favor. Reforçou a fronteira com a Lusitânia, construindo fortes para conseguir conter invasões. Destaca-se o de Metelinum, que posteriormente se transformaria em uma colônia e daria origem ao atual Medellín. O acampamento também era um ponto de partida para invadir a Lusitânia. Sertório fundou seu próprio Senado. A ideia de Sertório era criar uma espécie de Roma paralela até que pudesse retornar à verdadeira, explorando o intenso sentimento anti-romano na Celtibéria. Ele se apropriou de parte da Espanha citerior, tomando cidades como Calagurris e Ilerda, atuais Calahorra e Lérida, e estabeleceu em Huesca sua base de operações. Foi lá também onde criou uma escola para os filhos dos líderes das principais tribos de Hispania. Isso tinha uma dupla intenção. Em primeiro lugar, buscava romanizar a península e conquistar a simpatia dos nativos, o que lhe daria tropas para enfrentar Sila. Mas, por outro lado, essas crianças também eram reféns, de forma que as tribos não se rebelariam contra Sertório, pois era ele quem controlava seus herdeiros. Esta academia trouxe muita cultura e sabedoria aos estudantes. Ensinou-lhes conhecimentos que não poderiam ter adquirido em suas casas, além de ensiná-los a falar e escrever em latim e grego. Sertório nomeou governadores nas diferentes regiões que possuía e se nomeou como procônsul. Além disso, ele trabalhou consideravelmente os impostos para todos os habitantes de seus territórios, o que o tornou ainda mais popular entre os hispânicos. Com um território já consolidado e instituições mais ou menos definidas, ele treinou e equipou seus aliados no puro estilo romano, com armas, escudos e proteções de alta qualidade. Porém, a guerra civil persistia além da Hispania. Um general lépido havia se rebelado contra o Senado. Não vou me aprofundar neste assunto, pois não é o foco do vídeo, apenas direi que a sua rebelião terminou com 53 coortes, mais de 20.000 legionários contrários a Sila e comandados por Marco Perpenna, habitando na Sardenha. Era tamanha a fama de Sertório que no ano 78 a.C., Perpenna abandonou a ilha com seus homens e partiu para a Hispania, para poder unir forças com Sertório e juntos ter mais possibilidades de subjugar Sila e vencer os Optimates. Perpenna não tinha o carisma nem o intelecto de Sertório, e mesmo assim se recusava a se colocar sob suas ordens, preferia ir por sua conta. No entanto, devido à pressão de seus homens, finalmente se colocou ao serviço de Sertório. E era agora com um exército de 60.000 infantaria e 8.000 cavaleiros que Sertório se tornara um grave problema. Um novo viriato a quem ninguém queria enfrentar. Ninguém, exceto um jovem general com uma carreira militar impecável. Seu nome era Pompeu, o Grande. A Hispânia, mais uma vez, lutava pela sua liberdade. Ano 78 a.C., Sertório, com seus inimigos acuados, partiu em direção a Caraca, uma cidade localizada nas proximidades do rio Tajunha, que resistia ao seu poder. Seus habitantes refugiaram-se em uma colina elevada, cheia de cavernas, cujas saídas todas voltadas para o norte. A entrada para as cavernas era praticamente impenetrável, já que alguns poucos homens poderiam defender o acesso sem problemas, devido à íngreme subida.
e o quanto os assaltantes estavam expostos. Sabendo que um ataque direto seria uma carnificina e possivelmente terminaria em fracasso, Sertório explorou o local a cavalo. Verificou que não poderiam construir uma rampa porque a qualidade da terra era péssima. Ela se esfarelava como cinza e era levada pelo vento. Conforme narra Plutarco, Sertório não encontrou nenhuma outra entrada para as cavernas, mas observou que um redemoinho levantava um punhado de areia e a elevava até a altura das cavernas. E então teve uma ideia. Ordenou aos seus homens que começassem a acumular essa terra na face norte da colina, que é para onde as cavernas olhavam. Assim, passaram o dia, acumulando mais e mais terra, sob as zombarias dos rebeldes que sabiam que essa terra não serviria para fazer uma rampa. No dia seguinte, o vento voltou a soprar e novamente surgiu um redemoinho de poeira ao lado do aterro. Nesse momento, os romanos começaram a correr e trotar por cima da terra que haviam acumulado no dia anterior. O pequeno redemoinho foi se alimentando de mais e mais poeira, até que esta começou a entrar pelas cavernas e a inundar tudo. Como era a única entrada para a caverna, não havia ventilação e os rebeldes começaram a tossir e a sufocar. Finalmente, eles se renderam. No ano 76 a.C., Pompeu entrou na Espanha exterior com 30.000 homens e seguiu rumo a Valência. Sertório enviou Irtuleio para hostilizar Metelo na Ulterior e Perpena para deter Pompeu na linha do Ebro. Ele tinha dado instruções muito claras para ambos. Nada de enfrentar-se em campo aberto ao grosso do exército inimigo. Sempre escaramuças ou batalhas seguras. Spoiler, ignoraram seu conselho. Perpena não foi habilidoso e Pompeu escapou e conseguiu cruzar o Ebro por um ponto mal defendido, prosseguindo rumo a Valência. Sua intenção era tomar todo o litoral e que Sertório não tivesse acesso ao Mediterrâneo. Evitou Tarraco, mas tomou Sagunto e continuou marchando para o sul. Aqui vou destacar algo que agora carece de importância, mas que a terá quando virmos a Segunda Guerra Civil. Nos territórios que Pompeu controlava, ele começou a criar uma rede de clientes que lhe garantisse que os habitantes eram leais apenas a ele. Veremos no futuro as consequências. Agora continuemos com Sertório. E Sertório assumiu o comando do exército e partiu pessoalmente para deter Pompeu, decidindo apresentar batalha, nas proximidades de Lauro. Não se sabe onde essa cidade estava localizada, mas não devia estar muito longe de Valência. E aqui ocorreu a Batalha de Lauro. Esta batalha me parece muito interessante, pois mostra o engenho desértico em seu máximo esplendor. Assim como a primeira derrota de Pompeu, até agora considerado invencível. É por isso que farei um vídeo exclusivo desta batalha. Vou resumir rápido. Pompeu fracassou estrondosamente. Dos seus 30.000 homens, perdeu 10.000, assim como todo o seu comboio de suprimentos. Durante a noite, Pompeu se retirou do acampamento, perdendo outros 5.000 homens. Neste caso, aliados que ele havia deixado defendendo sua retaguarda. A cidade de Lauro, vendo que Pompeu havia perdido, se rendeu a Sertório. Ele poupou a vida dos seus habitantes, mas ateou fogo à cidade como castigo por ter se oposto ao seu poder. Enquanto isso, Irtuleio, na Hispania Ulterior, desobedeceu a Sertório e enfrentou Metelo em desvantagem numérica, em campo aberto, nas proximidades de Itálica, ao sul da atual Santiponce. Em Sevilha, Metelo venceu e o exército de Irtuleio teve que fugir para o território lusitano leal a Sertório. No entanto, Meteló perseguiu-o e finalmente acabou com ele nas proximidades da atual Segóvia. Todo o exército de Irtuleio desapareceu. E é aqui que as coisas começaram a mudar para Sertório, quem até agora havia colhido vitória após vitória. Embora ele permanecesse praticamente invencível. Um território tão extenso precisa, além de um exército e de um general, e se os outros oficiais não são habilidosos, a guerra se perde. No ano 75 a.C., aproveitando que Sertório estava pelo centro da península, Pompeu tentou novamente tomar Valência.
Defendendo Valência estava Perpenna, que enfrentou Pompeu sem hesitar, novamente desobedecendo às indicações de Sertório para evitar uma batalha em campo aberto em grande escala. Dessa vez, Pompeu de fato emergiu vitorioso e acabou com a vida de 10.000 guerreiros. Perpenna se retirou com os sobreviventes de seu exército, mas o dano já estava feito. Roma podia reabastecer suas tropas quase sem limites. Sertório, não Pompeu, confiante com sua vitória, decidiu enfrentar novamente Sertório. Avançou com seus homens para as posições de Sertório, sem esperar pelos reforços de Metelo, que haviam partido da Hispânia ulterior e chegariam por mar a Citerior em breve. Sertório precisava combater o quanto antes para enfrentar apenas o exército de Pompeu, e não contra dois ao mesmo tempo, então ele foi ao encontro de Pompeu. Ocorreu uma batalha em Sucro junto ao Júcar. Sertório ordenou o ataque ao anoitecer e os dois exércitos lutaram até a noite. Sertório teve cerca de 3.000 baixas, enquanto Pompeu tinha cerca de 6.000. No dia seguinte, Sertório formou seus homens em ordem de batalha, mas viu ao longe que Metelo chegava à região com seus homens, então mudou de ideia e retirou seu exército para um território seguro. Uma vez que Sertório partiu, Perpenna decidiu entrar em batalha nas proximidades de Arce, atual Sagunto. Novamente foi derrotado, perdendo cerca de 5.000 homens para as tropas de Metelo e Pompeu. Com esta batalha, acabaram as campanhas daquele ano, com Sertório vendo como seus generais perdiam batalhas, como suas forças foram se reduzindo, lentamente, mas inexoravelmente. Os cilanos haviam decidido mudar sua tática, e Sertório se sentia cada vez mais e mais acuado. Ano 74 a.C., Sertório precisava urgentemente de reforços. E para conseguir isso, ele fez um acordo com Mitrídates, rei do reino Ponto, para entregar 3.000 talentos de prata e 40 navios a Sertório, em troca que este lhe enviasse assessores militares. Lembremos que Mitrídates foi o gatilho para a Primeira Guerra Civil Romana, ou pelo menos, a causa pela qual ela eclodiu. Se você quer conhecer a Primeira Guerra Civil Romana, clique no link que está na parte superior da tela. Bem, e já que estamos aqui, você pode aproveitar para se inscrever no canal, se ainda não o fez, para não perder nenhum capítulo da nossa história. Vou fazer uma observação que já fiz várias vezes no canal. A história é escrita pelos vencedores, e os dados podem não ser totalmente precisos. Nas campanhas de Sertório, vi várias fontes que se contradizem. O número de tropas ou uma resolução de cercos como o de Calaguis, que veremos mais tarde. O que quero dizer é que vou fazer novamente um relato que, na minha opinião, seja plausível, baseando-me em várias das fontes disponíveis. E agora continuemos. Por sua vez, Pompeu pediu, ou até mesmo poderíamos dizer, exigiu do senador romano o envio de tropas, dinheiro, grão, armas e equipamentos para seus homens. O Senado concordou e Pompeu e Metelo receberam o que haviam solicitado. A superioridade numérica dos cilanos era esmagadora, mas mesmo assim decidiram evitar batalhas em campo aberto para não perderem tropas, se necessário. Em vez disso, optaram por encurralar Sertório e seus fiéis gradualmente. Era como emular a estratégia que Roma seguiu para vencer Viriato. Metelo tomou a cidade de Bibilis, perto do atual Calataiude. Por sua vez, Pompeu tomou a cidade de Calca e rumou para Palantia. Aqui sitiou a cidade e, por meio de túneis, derrubou as muralhas. Justo antes de lançar o cerco, chegou Sertório ao resgate da cidade e desafiou o exército cilano para uma batalha. Pompeu, temendo ser apanhado entre as tropas de Sertório e os defensores da cidade, retirou-se, renunciando a tomar Palantia. Pompeu dirigiu-se então a Calaguis, onde uniu suas forças às de Metelo. Juntos cercaram a cidade. Enquanto isso, Sertório ajudou Palantia a reconstruir os muros, e quando as obras foram finalizadas, partiu para Caraguis. Ele chegou e em batalha exterminou 3.000 inimigos.
Metelo e Pompeu decidiram abandonar o cerco e retiraram-se para território amigo para passar o inverno. Pompeu foi para a Gália, enquanto Metelo foi para a Hispania Ulterior, onde foi recebido com aplausos pelos seus habitantes, que já estavam bastante romanizados. Apesar de cada vez que Sertório entrava em batalha, conseguia a vitória, ele não podia estar em todas as frentes ao mesmo tempo e seus generais não possuíam suas capacidades de comando. Seu território diminuía progressivamente. As desavenças entre seus oficiais aumentavam. Os romanos o acusavam de ter se barbarizado, pois ele sempre andava com uma escolta de guerreiros celtíberos. Enquanto os nativos reclamavam que eles queriam se livrar do jugo romano, não trocar Sila por Sertório Então, parte dos nativos começou a abandonar Sertório, declarando-se neutros ou favoráveis a Sila. No ano 73 a.C., Tarraco caiu diante de Pompeu, enquanto Metelo também foi avançando como um rolo compressor no ano 72 a.C. Sertório, cansado de ser abandonado pelos hispânicos, executou alguns dos estudantes de sua academia de Osca, enquanto outros foram vendidos como escravos. Neste ponto, Sertório começou a perder a cabeça e seu temperamento se tornou mais sanguinário, agressivo e frugal. Ele se entregou a banquetes constantes e os conspiradores aproveitaram para agir. Perpena, que nunca aceitou que Sertório estivesse acima dele, organizou um banquete em sua vila para o qual convidou Sertório. Uma vez que Sertório se embriagou, Perpena e seus apoiadores executaram Sertório e os seus. A rebelião de Sertório terminou em uma única noite, embora a guerra tenha continuado. E aqui temos uma nova semelhança com Viriato. Ambos foram mortos por seus próprios homens. Perpena assumiu o comando de todos os territórios rebeldes agora, mas os hispânicos o abandonaram em massa, pois confiavam apenas em Sertório. Perpena, confiando nas suas habilidades de comando, enfrentou Pompeu em campo aberto e foi destruído. Aqui vai minha opinião pessoal. Sinceramente não sei no que Perpena estava pensando. Se cada vez que ele liderava o exército em batalha, perdia, mas bom, ele era o único líder que restava na rebelião. Após a batalha, as tropas de Pompeio encontraram Perpena em alguns arbustos e o levaram para Pompeio, que, para evitar que a guerra civil continuasse, executou-o. E agora sim a Primeira Guerra Civil Romana havia terminado. 10 anos depois de estourar, Metelo retornou à Itália e celebrou uma vitória, enquanto Pompeu ficou na península sufocando os últimos redutos de resistência, entre os quais se destacou Calagurris. Segundo Plutarco, o cerco desta cidade foi ao nível de Numância em termos da obstinação de seus defensores em não se render. A cidade caiu e todos os focos de resistência se apagaram. Com isso, Roma ampliou seus territórios na península. Pompeu mostrou-se agora afável e conciliador, aumentando a sua rede de clientes. Os bascos, que de uma forma ou de outra eram partidários de Sila, basicamente para que os celtíberos fossem punidos, começaram a ser romanizados de forma pacífica. Por Pompeu Oeste também fundou novas cidades, como Pompaelo, que atualmente é Pamplona. Os cônsules daquele ano apresentaram uma lei para que Pompeu pudesse conceder a cidadania romana a quem considerasse apropriado. Pompeu usou habilmente esta lei para atrair mais apoiadores para o seu lado, de forma que a rede de clienteles que ele criou na Hispania era uma enorme teia de aranha que capturava a todos. Segundo Plutarco, Pompeu era um péssimo orador, mas compensava isso no campo de batalha e sendo extremamente popular entre os cidadãos da República. O fato de ter criado uma rede de clientes tão grande na Hispania se mostraria muito útil 20 anos mais tarde. Agora quero apontar algo sobre o mapa. Como podem ver de uma só vez, anexei todas as aldeias do norte, exceto Galaicos, Astures e Cântabros à República Romana. Isso se deve ao fato de que não se sabe quando foram anexados. Afinal de contas, nem se sabe ao certo o lugar exato das fronteiras de Roma, na Hispania. As fronteiras que vocês veem nos vídeos são estimativas minhas, baseadas nas informações que existem daquela época.
Antes das guerras cântabras, esses povos já faziam parte de Roma de uma forma ou de outra, então os anexei já. Para fazer jus à verdade. É verdade que por volta de 38 a.C. ocorreu a Batalha de Andagoste, mas na realidade foi algo em pequena escala, e também não se sabe se fazia parte de uma campanha de conquista. Se alguém souber com total clareza quando esses povos passaram a fazer parte de Roma, por favor, me envie um e-mail com argumentos, e estou disposto a aceitar meu erro no próximo vídeo. E agora vamos continuar. Parecia que tudo estava tranquilo e que finalmente haveria paz na península, mas isso era apenas a calmaria que precede a tempestade. Pois 3 anos depois, o homem mais conhecido na história de Roma chegaria à Hispania para iniciar seu curso Sonorum. Seu nome era Caio Júlio César.